Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. O objetivo do vídeo aqui é apresentar o desenvolvimento dos esforços exatos para o exercício que a gente apresentou na sétima webconferência aqui do nosso curso, na verdade o segundo momento síncrono do SE, tá? No sentido de facilitar o comparativo entre o que a gente desenvolveu na aula passada, né, no momento síncrono passado, em termos de solução aproximada por elementos finitos para esse problema de viga, a inflexão que a gente desenvolveu, e a intenção aqui é justamente agora apresentar o resultado dos esforços exatos para que a gente possa comparar. Eu só vou aqui apresentar o nosso problema, que foi trabalhado na aula passada, no momento síncrono passado. A gente resolveu essa viga aqui. Na verdade, o objetivo do exercício era determinar os deslocamentos especificamente nesses pontos, né, x2, 4 e 6, x2 e 6, e determinar os esforços em x2, x4 e x6. Lembrando aqui que o sistema de coordenada do nosso problema ele está aqui associado no ponto A, e a gente adota, né, como positivo o y para baixo e o x da esquerda para a direita, ou seja, as contas que a gente fez aqui com esse problema, que está lá no vídeo da sétima webconferência, ele foi justamente desenvolvido para essa situação aqui, né, com y positivo de cima para baixo e o x positivo da esquerda para a direita. Como é que a gente vai fazer, né, esse desenvolvimento aqui? A gente vai pegar o resultado de equilíbrio que o elementos finitos me deu. Por quê? Porque o resultado do equilíbrio ele bate com a solução exata, tá? Ao invés de eu resolver esse problema inteiro, determinar as reações de apoio por uma metodologia que você aprendeu lá, por exemplo, em técnicas de análise estrutural e projeto, eu não vou fazer isso. Eu já vou pegar aqui o equilíbrio, né, resolvido aqui, as reações de apoio resolvido aqui por elementos finitos, por exemplo, aqui 6,98 kN, aqui 18,28 kN e aqui 0,73 kN. Né? Porque o que a gente fez aqui está em Newton, eu vou passar essa informação para kilonewton. Cuidado que o que a gente vai trabalhar agora no vídeo é com essas três reações de apoio positiva, porque aqui está dando negativo por conta que o sistema de coordenada que a gente trabalhou como positivo de y é de cima para baixo. Então a reação aqui está dando negativa, ou seja, a reação é de baixo para cima para equilibrar todas as forças do meu problema que são de cima para baixo. Tudo bem? Só para contextualizar com o que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, que eu já tenho até alguma coisa feita aqui no caderno. Tá? E depois a gente volta para cá para a gente comparar com os resultados aqui aproximados. Eu estou também, de alguma forma, desenvolvendo esse exercício no sentido de determinar esses esforços aqui, porque eu vejo que muitos dos meus alunos têm bastante dificuldade na determinação dos esforços, né, internos de estrutura de viga, de estrutura de pórtico, e assim vai. Eu sinto realmente que o aluno tem bastante dificuldade. Antes da gente começar aqui, eu só quero justificar, né, a quantidade de sessões que a gente vai trabalhar para cada um dos esforços. Não sei se vocês lembram, mas nesse problema a gente aplicou, na verdade, 4 elementos finitos dentro do contexto lá do vídeo anterior, de igual comprimento, ou seja, um de 0 a 2, outro de 2 a 4, outro de 4 a 6 e o último elemento finito de 6 a 8, não é? Cada elemento finito aí com um comprimento de 2 metros. E para os esforços, a gente agora vai trabalhar na lógica que vocês aprenderam lá em mecânica dos sólidos, né? A gente vai enxergar quantos trechos de variação do esforço vai existir aí no meu problema. No caso aqui da força cortante, eu tenho 3 trechos, né? Um que vai de 0 a 2, outro que vai de 2 a 4 e outro que vai de 4 a 8. Professor, por que essa carga-momento aqui ela não me delimita um trecho de variação de força cortante? Tá, porque momento não contribui para o cálculo da força cortante. Tá? Então, essa carga-momento aqui
a 2 metros do apoio B, não me muda em nada em termos de variação de força cortante que aparece aqui, por exemplo, nesse trecho. Ou seja, é só uma única função necessária para caracterizar a variação de força cortante aqui nesse trecho. Diferentemente, quando a gente for aqui escrever o diagrama de momento fletor, que aí concorda com o que a gente definiu em termos da quantidade de elementos finitos. A gente vai ter que obrigatoriamente apresentar 4 funções, 4 trechos, né, para caracterizar todas as funções do momento fletor. Uma de 0 a 2, outra de 2 a 4, outra de 4 a 6, por conta justamente da presença dessa carga concentrada aqui de momento, que influencia na determinação aí da função momento fletor. Então, eu vou voltar aqui para esse documento, e nesse documento eu já tinha iniciado aqui esse processo de apresentação. Não é? Eu vou determinar esses esforços a partir das reações de apoio que eu obtive do problema analisado por elementos finitos. Tá? E agora, com essas reações de apoio determinadas, com o equilíbrio, eu consigo determinar esses esforços para essa estrutura hiperestática. Veja que esse passo daqui, eu utilizei elementos finitos, porque eu sei que esse resultado daqui é igual ao resultado exato. Como eu comentei, agora eu vou trabalhar com essas reações agora para cima positivo, tá? Porque não importa aqui o equilíbrio que a gente vai fazer, a gente pode considerar agora o y para cima, não tem problema nenhum. Em elementos finitos, a gente fez o y para baixo dentro de uma lógica de graus de liberdade positivo que a gente definiu lá, né, de deslocamento e rotação. Tudo bem? Aqui não faz mais sentido a gente ficar com o y para baixo, não tem importância, poderia ficar também, mas eu estou colocando para cima para a gente não trabalhar com sinal negativo, não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou começar agora com a determinação dos esforços cortantes. A primeira função que eu vou definir aqui de força cortante é a função de 0 a 2, e aí eu passo uma seção de corte qualquer, né, para estabelecer essa função força cortante, numa seção que percorre de 0 a 2, e para eu, na verdade, definir esse V aqui, essa função força cortante, eu posso trabalhar com a estrutura à esquerda ou à direita da seção. O que eu fiz aqui foi trabalhar com a estrutura à esquerda da seção, que facilita justamente os meus cálculos. E, nesse sentido, eu aplico o equilíbrio de forças, não é? Na direção y aí para eu calcular o meu V de x. Então, eu tenho quem aqui? A reação de apoio em A, que é 6,98 kN, 984, menos duas vezes x, né, que eu transformo essa força distribuída numa concentrada equivalente, menos a própria função força cortante. Veja que eu já tenho aí a minha força cortante definida nesse trecho. Geralmente, o que a gente faz é descobrir se existe, não é, zero da função, se existe aqui um zero, né, um zero da função que faça sentido no intervalo. Então, e como é que eu faço isso? Eu simplesmente aqui, eu zero a minha função força cortante. Então, eu tenho zero igual a 6,984 menos 2x. E aí eu descubro que o x aqui, ele vale 3,492 metros, e não faz sentido, né? Isso daqui não faz sentido, por quê? Ele não faz sentido porque o intervalo ele só vai de 0 a 2. Então, nesse intervalo daí, de 0 a 2, a função ela não muda de sinal, ou seja, eu só vou ter força cortante de um dado sinal. No caso aí, positivo. Por quê? Porque como a função é uma função linear, eu preciso aqui de 2 valores para determinar
né, vamos dizer assim, a minha função, né, a minha reta, né? Então, eu vou pegar no primeiro ponto do intervalo, que é 0, eu vou ter esse valor aqui de força cortante, que é claro que é o próprio valor da reação de apoio, 6,984 kN, e depois, no final do intervalo, que é em V igual a 2 metros, que vale 2,984 kN. Perfeito. Então, já descobri no primeiro intervalo, a gente guarda isso daí, porque já a gente vai comparar esses valores com o gráfico da função, né? Ou seja, a gente vai fazer o gráfico da função força cortante, né, em todo o domínio de 0 a 8 e comparar com o que a gente obteve lá em elementos finitos. Tá? Eu vou fazer isso aqui inteiro, tá? E depois a gente faz, tenta ir e voltar aqui no documento para comparar. Tudo bem? Para a gente não ficar indo e voltando aqui e o vídeo ficar um pouco chato. Então, agora a gente vai para o outro intervalo. O outro intervalo é agora necessário para se calcular aqui a força cortante em todo o domínio, que é de x variando de 2 a 4 metros. Tá? Então, o que eu estou fazendo ainda é o diagrama de força cortante, e agora eu estou em outro trecho. O que eu vou fazer aqui é pegar uma seção na minha estrutura entre 2 e 4 metros e vou, da mesma forma anterior, trabalhar com a estrutura à esquerda da seção. Tá? Então, eu vou colocar aqui a estrutura à esquerda da seção. Ela está aqui. Ela está aqui, eu tenho uma carga distribuída. Eu tenho aqui a minha seção, que eu vou chamar aqui de S2. Vou colocar aqui a minha cargazinha distribuída no valor de 2 kN, no valor de 2 kN por metro. Aqui ainda eu tenho a carga concentrada, que vale 6,984 kN. Deixa eu colocar esses números aqui melhores. 6,984 kN. E eu tenho aqui uma carga, né, de 10 kN concentrada, né? Concentrada. Aqui eu vou colocar, deixa eu só... vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esse valor para não poluir muito a figura. Vou colocar esse valor aqui. Eu sei que essa carga aqui vale 2 kN. 2 kN por metro. Por metro. E eu vou agora colocar essa carga concentrada aqui, que vale 10 kN, e ela está a 2 metros aqui do ponto A da figura. Né? Aqui é... Cuidado para não confundir esses... não dá para confundir, né? Porque aqui eu tenho 2 e aqui 10, né? Porque aqui eu vou ter que transformar depois essa carga distribuída numa concentrada, que vai estar aqui 2 na mesma distância, tá? Mas tudo bem. E eu tenho aqui a minha função força cortante na convenção de sinal positiva, que geralmente a gente denomina lá em mecânica dos sólidos. Eu estou usando a convenção clássica que eu apresento lá para o meu aluno. E a gente tem aqui que normalizar, né? O meu x ele vai daqui, na verdade, até a seção transversal. E eu tenho que entender que esse meu x aqui, ele só pode ser tomado de 2 a 4 metros. Para facilitar
a minha conta e os meus cálculos, ao invés de eu trabalhar com esse x global, eu vou aqui trabalhar com um x local, que eu vou chamar aqui de x estrela, e ao invés de trabalhar, né, de 2 a 4, esse x estrela aqui definido, né, ele vai ser agora definido nos intervalos local de 0 a 2 metros. Tudo bem? Vocês vão entender. Isso daqui é uma estratégia para facilitar, né, a determinação da função força cortante. Então, agora, para determinar o meu V, que vai ser um V em função do x estrela, aqui, eu aplico o somatório, né? Somatório de forças. Então, somatório de forças na direção y, 0, e eu estou chamando positivo agora de baixo para cima, para organizar aqui essas contas. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 6.984, depois de cima para baixo, menos 10, e depois eu tenho, menos 10, depois eu tenho menos 2 vezes o comprimento da carga distribuída inteira. O menos 2 é o valor da carga distribuída, né? Só que eu tenho que transformar ela numa concentrada equivalente. E eu transformo uma carga por unidade de comprimento em uma carga, multiplicando por unidade de comprimento. Agora eu estou colocando o comprimento onde ela está atuando, que é em 2 mais x estrela. Então, aqui eu tenho 2 mais x estrela, menos o valor da função força cortante, tá? Que eu quero agora definir, explicitar. Então, eu tenho aí que minha função força cortante, Vx estrela, ele vale menos 7,016 menos 2x. Se você buscar o zero da função aqui, ó, se você buscar o zero da função aqui, você vai ver que não vai fazer sentido, vai me dar 3 e tanto, né? Na verdade, ainda negativo, não faz sentido, ou seja, eu já posso ir direto na busca dos valores, tá? Dos valores da função. E aí, como eu estou no intervalo com x estrela, então é de 0 a 2. Então, 0 ele vale menos 7,016 kN. E para V em 2, ele vale menos 11,016 kN. E, por fim, agora, no cálculo do esforço cortante, eu preciso simplesmente calcular a força cortante no intervalo de 4 a 8. Então, agora, o meu x ele vai variar de 4 a 8 metros. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar uma seção, né, na estrutura entre 4 e 8 metros. Vou desenhar ela aqui. Vou desenhar ela aqui. Só que, nesse caso, dessa seção a 4 e 8 metros, é muito mais tranquilo eu pegar a estrutura à direita da seção. É muito mais tranquilo eu trabalhar com a seção aqui, ó, S3, por exemplo. Trabalhar com essa seção S3 à direita da seção transversal. Né, com a estrutura à direita da seção transversal. Então, vou colocar a carga aqui de 2 kN distribuída. A carga tem 2 kN por metro. Veja que eu não coloquei a carga momento, porque ela não me contribui em nada para o cálculo da força cortante. Tá? Eu vou aqui, né, definir a minha função força cortante V de x no sentido positivo, definido lá pela convenção lá de mecânica dos sólidos.
o x teria que vir de lá, do ponto A, mas eu não quero trabalhar com esse x aqui. Ó. É muito complicado, tá? Vai me dar trabalho. Por quê? Porque com esse x aqui eu vou ter que trabalhar com os valores de 4 a 8. E aqui ainda eu vou ter que compatibilizar aqui o meu problema, né? Porque veja, se a estrutura inteira tem 8 metros e daqui do zero até esse ponto vale x, então esse elemento aqui vai ser 8 menos x. Ao invés de trabalhar com essa, né, vamos dizer assim, com essa medida aqui, com esse valor de 8 menos x, eu vou colocar aqui um sistema de coordenada local x estrela, que vai variar de quanto agora? Esse x estrela aqui que eu vou trabalhar, ele vai variar de 0 a 4 metros. Agora, cuidado, tá? O x estrela, o zero começa aqui, no ponto que eu acho que eu denominei de m0. Eu faço isso para facilitar essas contas. É esse controle que eu tenho que ter. E no comparativo, eu tenho que enxergar esses valores agora com esse sistema de coordenada aqui x estrela, porque a gente vai comparar. Não é? Por exemplo, o 0 aqui vai ser o 8 no global. Tudo bem? Perfeito. Então, a gente faz aqui, eu mudo para x estrela e eu aplico o somatório. Né? Somatório das forças em y igual a 0, e eu vou calcular, tá, o meu... faltou aqui a reação de apoio, né? A reação de apoio aqui vale 0,734 kN. E agora eu consigo aplicar o equilíbrio finalmente para esse problema. Eu vou ter aqui, né, o V de x estrela valendo 2x estrela menos 0,734. Igualmente ao caso anterior, eu teria que olhar aqui o zero da função, mas o zero da função aqui não vai fazer sentido, porque vai me dar um valor. Né? Não, nesse caso aqui faz sentido. Nesse caso aqui, eu obrigatoriamente tenho que encontrar o zero da função. Né? Eu sei que essa curva aqui ela vai ter um x estrela entre 0 e 4, né? Que é possível, né? Porque se eu fizer isso daqui, eu vou conseguir um valor, olha, 2x estrela igual a 0,734. Então, esse x estrela aí vai me dar justamente 0,7734 dividido por 2. Então, nesse valor aí, eu vou ter o meu zero da função, né? Muito já próximo ali de 8, né? Ou seja, muito próximo de 0 no x estrela e muito próximo de 8 no x global. Então, é nesse valor daqui que eu zero a minha função. Então, na verdade, a gente pode, né, mostrar isso daí quando a gente for calcular os valores da função. Né? Por exemplo, em 0, eu vou ter a carga concentrada, valendo menos 0,734. Nesse valor aqui, ó, de 0,367, o valor da cortante ele é 0. E para x estrela igual a 4, em V de 4, eu vou ter um valor de cortante diferente, né, de sinal do anterior. Né? Veja que aqui mudou meu sinal. Por quê? Porque eu tive zero da função. Né? Se eu pegar isso daí, multiplicar por 2 e somar com o 0,734, vai dar 0. Tá? Então, eu tenho uma mudança de sinal. O que a gente pode fazer aqui é, na verdade, né, uma comparação entre o que a gente obteve do aproximado com esses valores aqui exatos definidos agora. E a gente pode fazer isso, né? Eu vou agora aqui chamar aqui
esse documento para a gente avaliar elemento a elemento e depois trabalhar aqui com as coisas que a gente acabou de desenvolver. Olha só, o gráfico da função força cortante, esse que a gente acabou de desenvolver, ele está aqui, né? Ele sai de 6.984, ele vai até 2.984, desce 10, então vai para 7.016, depois vai para menos 11.016, depois sobe para 7.266, não é? Aí eu tenho esse valor aqui em x igual a 2, que é 3.226, que a gente pode depois colocar lá explicitamente, porque a gente vai comparar. Na verdade, para a força cortante, veja que a gente fez só esse trechão daqui e esses dois. Esse trechão daqui, eu divido ele em 2 para eu comparar com o elemento 3 e o elemento 4 com a função que a gente acabou de definir. E aqui está vendo que ele zera nesse ponto, né? E vai para 0,734. Tá? Então, esse é o valor de força cortante exato. Mas vamos comparar agora com o valor aproximado. Por exemplo, para o primeiro elemento. Se você observar aqui, ó, se você somar esses dois valores, 6.984 mais 2.984, ó, 6.984 e 2.984, se você somar esses valores aí e dividir por 2, você vai encontrar 4.984, que possivelmente é o valor que me dá a solução de elementos finitos aqui para esse primeiro elemento. Vamos lá buscar. Então, o que elementos finitos está me dando para a força cortante é a média, né? É a média dos valores extremos que eu tenho aqui, né, da força cortante no elemento. Tá? Do exato, né? Do caso, né? A representação do elemento aqui, 1, esse é o exato, e o que a gente vai ter do aproximado de elementos finitos é justamente uma função constante que vale a média dos valores exatos. Vamos lá olhar no elemento 1. Então, no elemento 1, está aqui, ó, né, ó, 4,984 quilonewtons, né? Porque aqui está em newton. Perfeito. Tá? É super coerente. Tá? Vamos ver no elemento 2, né? O quanto me deu. De força cortante, no elemento 2, de força cortante aproximado, ele me deu menos 9,015. Vamos ver lá. Então, o que eu tenho aqui, não é? Menos 7,016, menos 11,16. Ó, se eu pegar esses dois valores aqui, ó, 7,016, e somar com 11.016 e dividir por 2, vai justamente me dar o 9,016 aqui, que me deu por elementos finitos. Então, o que elementos finitos está me dando para a força cortante é a média dos valores, né, da força cortante exata do problema. Para o elemento 3, a mesma coisa, ó, 7.266 e 3.266 dividido por 2, o elemento 3 vai me dar 5.266, perfeito. E no elemento 4 vai ser 3.266 menos 0,734 dividido por 2, que vai me dar 1,266. Então, tudo que eu mostrei aqui, deixa eu só espelhar de novo aqui. Tudo que eu, né, tinha apresentado aqui no nosso caderno, né, a única coisa que eu precisava aqui, né, que falta calcular, é o valor aqui, ó, de V em 2, para a gente ter aquele elemento lá de comparação, né, do elemento, aqui é 0,3266, né? Não se preocupe que eu também vou disponibilizar esse caderno aqui, 66 quilonewtons. É que eu acabei de adquirir aqui um aplicativo, né, e eu estou testando agora, né, para ver se eu consigo fazer esse vídeo gravando, utilizando aqui tipo uma lousa dinâmica que pode nos auxiliar
nas nossas webconferências. Eu estou fazendo esse pequeno vídeo nesse sentido aqui de testar esse quadro. Então, olha, tudo o que a gente fez aqui, né, foi simplesmente mostrar o cálculo, tá, das funções força cortante positivo, das funções força cortante exatas, né, nos trechos aqui. Tá? Isso daqui não é elementos finitos, tá? Isso daqui você deveria já saber fazer. Eu só estou dando aqui uma ajuda, porque tem muita gente que tem dificuldade, né? Sabe fazer por elementos finitos, mas não sabe fazer o exato. Tá? E aí a gente perde a lógica de como comparar, tá, o exato com o aproximado. Tá? Esses valores daqui, ó, de cada trecho, né, das funções força cortante, eles construíram aquele gráfico lá que eu mostrei agora há pouco, da força cortante, tudo bem? Então, vamos agora só desenvolver as funções de momento fletor, e aí nesse caso, diferentemente da força cortante, né, agora a gente vai ter o diagrama de momento fletor de cada trecho, tá? O diagrama de momento fletor de cada trecho, então a gente vai ter o diagrama de momento fletor, a gente vai começar a construir de cada trecho. Diferentemente da força cortante, a gente vai ter agora obrigatoriamente 4 trechos, tá? Então, o primeiro trecho, com o x variando de 0 a 2 metros, eu vou pegar a mesma seção, né, S1 que eu fiz, e pegar a mesma estrutura que foi à esquerda dessa seção, e agora eu estou caracterizando o esforço que eu quero calcular. Então, o esforço que eu agora quero calcular é o momento fletor. Eu simplesmente vou colocar aqui a estrutura e as forças. Eu tenho a força concentrada de 6,984 kN. Tenho a minha estrutura, né, a minha viga, cortada pela seção S1. Vou colocar aqui a carguinha de 2 kN por metro. Então, eu tenho aqui 2 kN por metro. Ah, professor, cadê a carga de 10 kN? Não, a carga de 10 kN ela só entra depois de 2. Essa seção está entre 0 e 2. Por isso que depois de 2 eu preciso de uma outra função de momento fletor e também de força cortante para caracterizar esses dois esforços. Então, eu tenho aqui também definido o meu x, que é o x mesmo global. Aqui eu não preciso colocar nenhum x, nenhum sistema de coordenada aí auxiliar. E o que eu vou fazer agora para caracterizar esse m aqui, esse mx, na convenção positiva lá de mecânica dos sólidos, né? Para eu calcular esse m, eu vou justamente aplicar o equilíbrio. O equilíbrio aqui é somatório obrigatoriamente do momento na seção S1. Tá? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter que colocar aqui em jogo a cortante na seção, e eu não quero, né? Quando eu pego o momento na seção, a cortante passa pela seção e ela não me contribui. Então, aqui, eu vou ter, né, seguindo a regra da mão direita, menos 6,984 vezes o x, depois mais duas vezes o x, que é a força, vezes a distância dessa força para a seção, que é x sobre 2, mais o próprio momento, mais o momento aqui em questão. Veja que eu não estou fazendo desenhozinho aqui da transformação, dessa carga distribuída, tá? Eu teria que transformar essa carga distribuída numa concentrada, que vale 2x, e ela está aqui a x sobre 2. Isso porque, na minha cabeça, vocês já entendem plenamente isso daí. Mas acabei de caracterizar isso daqui para ficar registrado. Caso, né, vamos dizer assim, alguém não tenha entendido, que eu acho pouco provável nesse estágio que vocês estão no curso. Tá? Mas tudo bem. Então, a minha função momento fletor, mx, ele vale menos x ao quadrado mais 6,984
984x, ou seja, é uma função quadrática. Veja que as aproximações por elementos finitos me deu uma função linear. Ela me deu uma função linear. Eu já estou vendo que é algo aproximado. Mas vamos comparar. Aqui também eu teria que, obrigatoriamente, calcular zero da função, né? Mas eu não faço isso porque eu já sei que um dos zeros da função aí é o próprio zero, né? Então, eu sei que a função ela zera em zero, como a gente já tinha até comentado na aula, né, anterior. E aí, como é uma parábola, eu tenho que pegar mais pontos para eu tentar traçar essa parábola de uma forma mais tranquila possível. Então, eu calculei, por exemplo, em 3 pontos, mas se você quiser, você calcula em mais pontos. IM2, aqui, 9,968 kN/m. Eu vou agora calcular né, para um outro intervalo, né, agora com o x valendo de 2 a 4. Eu vou utilizar a mesma lógica que foi aplicada anteriormente. Aqui, para essa seção, eu obrigatoriamente vou utilizar um sistema de coordenada aqui local para facilitar. Eu vou pegar a mesma seção de corte que eu defini para cortante e vou também trabalhar à esquerda da seção para facilitar a minha vida. Então, eu vou trabalhar aqui com a esquerda da seção. Vou trabalhar aqui com a seção S2, à esquerda. Vou definir aqui o meu momento já mx estrela, tá? E vou colocar agora as minhas cargas, tá? As minhas cargas do problema aqui, elas são a carga de 10 kN concentrada, 10 kN, que ela está concentrada, né, a 2 metros daqui. Tudo bem, e ela está definida a x estrela daqui. Então, é esse o sistema que eu estou colocando. Né? E o x, né, na verdade, ele viria daqui até aqui, mas eu não quero fazer isso para eu não complicar aí as minhas contas, tá? E não quebrar aí o intervalo em valores de 2 e 4. Eu estou colocando sempre 0 e alguma coisa. E eu coloco aqui a minha carga uniformemente distribuída, que vale 2 kN por metro. E eu processo agora o somatório de momento. Então, aqui vai somatório dos momentos na minha seção S2 igual a 0. Eu calculo aqui. Eu não coloquei aqui em cima a reação de apoio. Então, deixa eu colocar aqui a reação de apoio. Tá? Vou colocar aqui a reação de apoio, que vale 6,984 kN. Então, eu tenho agora condições de aplicar, né, o somatório dos momentos na seção S2, utilizando a regra da mão direita, menos 6,984 vezes 2 mais x estrela, mais, aí eu transformo a minha carga distribuída numa concentrada. Então, se é carga distribuída por unidade de comprimento, eu preciso multiplicar pelo um comprimento. Qual é o comprimento? 2 mais x estrela. E na equivalência estática, ela está na metade dessa dimensão. Então, é 2 mais x estrela dividido por 2. Depois eu tenho uma carga concentrada também, que me dá momento, valendo 10, pela regra da mão direita, né? mais 10 x estrela. E, finalmente, o próprio valor da função momento que eu estou querendo determinar igual a 0. Então, finalmente, aqui eu tenho
que minha função mx estrela, ela vale 6,984, 2 mais x estrela, menos 2 mais x estrela ao quadrado, menos 10x estrela. Tudo bem? E aí, eu vou calcular agora a função para o zero na coordenada x estrela, que vale 968 kNm. O m em 1, né, no meio do intervalo, 1,952 kNm. E, finalmente, em 2, que vale menos 8,064 kNm. Aqui também eu teria que obrigatoriamente calcular o zero da função, enxergar se existe zero da função. Existe, né? A função aqui ela vai ter um ponto de que ela vai zerar por conta que aqui eu saio, né, de um valor positivo para um valor negativo, mas isso depois a gente vai ver no gráfico. Tá? Isso você aprendeu bastante lá em mecânica dos sólidos, porque não é mecânica dos sólidos aqui. Diferentemente lá da força cortante, eu vou agora, obrigatoriamente, calcular, né, uma função de momento fletor especificamente para esse trecho, de 4 a 6, que está, vamos dizer assim, vinculado com um elemento finito 3. Né? E aqui também eu vou utilizar o intervalo também, né, estrela aqui, eu vou utilizar um outro sistema de coordenada para a seção de trabalho que eu vou definir. Olha só, essa seção de trabalho é uma seção de trabalho diferente, né, da que a gente tinha dado lá para a força cortante, né, porque ela entra agora, né, eu estou pegando aqui uma seção agora S3, pego à direita dessa seção a minha estrutura, vou colocar aqui todas as cargas relacionadas a essa parte da estrutura, 0,734 kN. Vou colocar aqui a carga distribuída. Vou colocar aqui a carga distribuída, que vale 2 kN por metro. E vou colocar também a carga concentrada de momento. Né? A carga concentrada de momento, ela pertence aqui, né? Ela pertence aqui a essa parte direita da estrutura. Ela vale, vou colocar aqui, tá? 5 kN metro, e ela está a uma distância, né? Ela está a uma distância de 2 metros desse apoio aqui que eu defini como M0 lá na figura original. Então, 2 metros. E o meu x estrela, eu vou colocar ele aqui, ó, daqui até a seção. Então, ele vai dessa posição até a seção. Tudo bem? Perfeito? Porque a seção ela vale de 4 a 6, então ela morre aqui. Só que eu peguei tudo que está à direita da seção, então entra tudo. Tá? E aí é justamente isso. Né? Eu teria que vir com um x daqui, ó. Eu teria que vir com um x daqui, mas eu não estou vindo. Eu estou vindo com esse x estrela, que vale de 0 a 2. Tá? E aí eu tenho aqui a minha função momento fletor na convenção positiva, agora tendo que ser determinada no sistema de coordenadas x estrela. Vamos aplicar o somatório. E o somatório, né, somatório do momento na seção S3, ela vale 0. Então, eu vou ter aqui, né, fazendo as contas, essa função aqui, mx estrela,
valendo 5 mais 5 mais 0,734 vezes 2 mais x estrela. Deixa eu só consertar esse 4 aqui, que não ficou bom. Isso daqui menos 2 mais x estrela ao quadrado. Tudo bem? Isso vocês fazem. E aí, como é uma função quadrática, eu vou tentar pegar 3 pontos. Veja que o zero ele começa da direita para a esquerda. A gente tem que tomar muito cuidado para quando a gente for comparar com a solução exata lá. For comparar com a solução de elementos finitos, que é... Essa é a solução exata, não é? Essa é a solução exata. Quando eu for comparar com elementos finitos, isso daqui a gente vai ter que enxergar esse sistema de coordenada local do exato lá para o global em elementos finitos. E aqui é M2 menos 8,064 kN/m. E, finalmente, a gente tem aqui o último trecho, que é de 6 a 8. Então, agora a gente vai trabalhar, né, com o valor de 6 a 8, e, igualmente, as situações anteriores, eu vou utilizar aqui um sistema de coordenada local para auxiliar nessa conta, nessa determinação dessa função momento fletor. Eu vou trabalhar aqui com uma seção S4 e é muito mais fácil, né, para essa situação eu pegar o lado direito da estrutura, né? Ou seja, a estrutura que está do lado direito da minha seção transversal. Então, eu vou colocar agora as cargas. Eu tenho uma carga uniformemente distribuída, valendo 2 kN por metro. Eu tenho uma carga concentrada aqui que vale 0,734 kN. E o meu x estrela, ele vem aqui, ó. É com isso daqui que eu consigo simplificar o meu problema. Eu estou colocando aqui o momento na convenção positiva, e agora eu aplico o somatório, né? Somatório dos momentos na seção S4 igual a 0. Então, eu tenho aqui menos, utilizando a regra da mão direita, né? Menos x estrela, menos 2x ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque eu peguei esse x estrela, né? Porque eu peguei esse 2, multipliquei pelo x estrela, transformei em uma força. Só que essa força está a x estrela sobre 2 da seção ou do apoio. Então, é por isso que me deu 2x2 estrela sobre 2. E, finalmente, mais 0,734 x estrela, isso daqui igual a 0. Eu tenho aqui, né, a minha função agora explicitada, valendo menos x estrela ao quadrado, mais 0,734 x estrela. E aí eu vou calcular, como é uma parábola, né, eu vou precisar disso daqui para, se eu fosse traçar na mão, né, lá já eu tracei, isso daqui já está traçado lá naquela outra, né, lá naquele outro arquivo que a gente vai denominar, vai mostrar agora. Então, não é por metro não, é quilonewton-metro, que a gente vai destacar agora, tá? Então, depois vocês conferem no arquivo que são os mesmos valores, tá? Depois a gente pode fazer um passeio aqui pelo caderno e pelo resultado lá que eu construí no F2, e vocês vão ver que são os mesmos valores. Então, agora eu acabei de calcular as funções momento fletor, e eu vou voltar, né? E eu vou voltar nesse arquivo aqui para a gente destacar. Veja, no primeiro elemento,
A gente encontrou, né, deixa eu pegar aqui no meu caderno, depois eu apresento para vocês. A gente encontrou justamente, né, 0, tá? Aqui no meio 5 e alguma coisa, e aqui para x igual a 2, 9,968, né? Então, está batendo aqui. O que é que acontece? Lembra da discussão? Bom, a gente já tinha falado que como aqui é um apoio móvel, o momento é nulo. No exato deu. Aqui em quilonewtons. E lá, no elemento 1, no aproximado, vamos dar uma olhada. Elemento 1, 0, 1 e 2. Veja quanto foi que deu. Deu 666,66. Só que aqui está em newton. Quando eu divido esse valor aqui, né, por 1000, eu vou encontrar aqui 0,66. Tá? Então, ele já se aproxima um pouco. Né? O 1, aqui o aproximado, ele me deu 5,65. E o exato me deu 5,98. E o 2 lá, né, o exato, me deu 9,96 e aqui deu 10,63. Veja que, né, os valores não são assim tão ruins. A representação mas os valores não. Eu já sei que tem erro, que é aproximado. Né? Aqui é uma parábola e lá é uma reta. Tá? Mas a gente está vendo que os valores não são tão ruins assim. Vamos ver aqui no elemento 2. Né? A gente vai ter que sair de 9,969 até 8063. Então, vamos lá, em valores mais ou menos aproximados. Né? Então, aqui eu tenho, veja, o elemento 2, ele sai de 10, de 9, né, aproximadamente, e vai até, ele sai de 9, né, e vai até menos 8. Né? Olha aqui, ó, o quanto está dando. Menos 7 alguma coisa. Perfeito. Depois, se você quiser, você pode fazer o comparativo. Né? Superpor essas curvas aqui, essas funções aqui, a esses gráficos aqui. Trecho a trecho. E enxergar a diferença, vamos dizer assim, graficamente. Não me dá igual, mas a aproximação é relativamente boa. O que assustou a gente na aula passada foi essa ordem de grandeza aqui que estava em Newton e a gente esperava 0, só que está me dando 666 Newton. Mas quando a gente muda a escala para quilonewton, a gente enxerga que o resultado assim não está tão ruim. Perfeito. Vamos para o terceiro trecho. Né? O terceiro trecho, que é esse daqui. Tá? Ele sai de 8 e vai para 2, 4. Agora, cuidado quando você for comparar. Quando você for comparar isso para esse elemento e para esse elemento, o 0 do caderno, veja só, o 0 do caderno, né, é o 2 aqui desse arquivo. Por quê? Porque eu mudei o sistema de coordenada. O meu sistema de coordenada, o x', ele está para cá. O x estrela, né? Então, muito cuidado. Tá? Tudo bem? É só isso. Então, eu vou agora pegar aqui, né, no meu arquivo aqui que eu tenho. A gente vai ver o aproximado. O exato é o que está aqui, o que está no arquivo que eu acabei de fazer para vocês. Então, aqui eu tenho esses valores, né? 0 estrela, 1 estrela e 2 estrela. Né? O 2 estrela é o 0 aqui do meu sistema. Então, eu tenho aqui no terceiro elemento, aqui, ó, menos 8, né? No exato aqui está dando menos 7, alguma coisa. Depois, no exato, menos 1, alguma coisa, menos 1,79, aqui está dando menos 2,1. E, finalmente, aqui está dando no exato 2,47, aqui está dando 3 e alguma coisa. Também valores muito próximos. Agora, veja que mesmo no aproximado, né, o gráfico é contínuo. Tá vendo? Ele é contínuo. Tá vendo que no M2 aqui ele sai com menos 7. E aqui ele sai com 7. Com menos 7. A mesma coisa. Veja que do 3 para o 4, né, ele vai sair aqui
Ah, não, aqui é porque ele tem a carga-momento, tá? Tudo bem, aqui ele tem a carga-momento, né? Ele dá um salto, né? Porque aqui eu tenho a carga-momento. Aqui é justamente isso, né? Ele tem um salto, né, na curva por conta da carga-momento. Então ele sai de 2 e alguma coisa e vai para 2,53 e finalmente ele vai para zero aqui nesse outro apoio, né? Então veja, ele sai de 2 e alguma coisa, 2,53, e aqui está menos, né? E aqui está menos 1,8 e depois ele vai para aproximadamente zero, tá? Então, a aproximação aqui, ela não é, vamos dizer assim, ele não recupera o valor exato, a aproximação por elementos finitos, a gente já discutiu isso, aqui são as funções de aproximação, são cúbicas, né, de aproximação, ou seja, quando a gente coloca aqui deriva duas vezes, eu saio de uma função cúbica para uma função linear, que é o que está sendo apresentado aqui, e o exato é uma função quadrática, são parábolas, né? Tudo bem? Então, espero que esse vídeo possa, mais uma vez, te ajudar aí no entendimento da disciplina e até já já na nossa próxima webconferência.